Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, ainda tem muito mais coisa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Repita comigo: não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá bom até aqui. Pode sentar, querido. Eu já falei no domingo passado, quando nós estávamos meditando sobre essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Irmãos, essa carta que foi escrita aos Gálatas, ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Lá dentro do século I, por volta do ano 50, foi escrita a carta aos Gálatas. Irmãos, nós aprendemos também que a Galácia era um tipo de um estado, era uma província que possuía muitas cidades. E entre ali, as várias cidades ali, Listra, Derbe, Icônio e assim por diante. Irmãos, e Paulo escrevendo aos Gálatas, ele estava falando para eles com respeito à superioridade da cruz de Cristo sobre a lei. Irmãos, naquele momento ou naquele tempo, naquela hora, existiam alguns grupos dizendo que a pessoa era salva por meio da obediência à lei, e não aceitando ou se entregando a Jesus Cristo de Nazaré. E era forte essa corrente de judaizantes legalistas, que diziam que não precisava entregar a vida para Jesus, não precisava assumir compromisso nenhum com Jesus, era necessário apenas obedecer à lei, inclusive a circuncisão, para que elas fossem livres, ou para que elas fossem salvas. Então Paulo, ele pega a caneta e ele escreve para os Gálatas dizendo: não é bem assim. Vocês não devem ficar debaixo da lei, porque Jesus já veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. Hoje nós somos salvos por meio da graça. Hoje nós somos salvos entregando as nossas vidas para Jesus e levando uma vida de santidade na presença dele. Então foi isso que Paulo estava passando para os nossos irmãos ali de Gálatas. Os judeus queriam impor aos gentios para que eles também obedecessem à lei. Então Paulo disse: olha, não é assim não. O plano de Deus na vida deles é diferente. E então ele escreve. É por isso que quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente vê em vários lugares falando aqui sobre a lei. Por exemplo, o versículo 18 do capítulo 5 que nós acabamos de ler,
Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então dá para a gente entender, quando a gente estuda, a gente começa a entender o porquê das cartas, e no caso a de Gálatas, que nós estamos estudando hoje, e já estamos estudando há 3 domingos atrás, já falamos bastante sobre essa carta, e eu tenho certeza que o nome do Senhor já foi glorificado. Versículo de número 23 também fala assim, ó: contra essas coisas não há lei. Olha, mais uma vez Paulo falando sobre a lei. Então, o objetivo principal de Paulo escrever a carta aos Gálatas foi justamente isso: mostrar para eles que eles não estavam debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso grande Deus. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já falamos também sobre andar em Espírito. O que é andar em Espírito? É ser cheio do Espírito Santo. Domingo passado, por exemplo, nós citamos alguns homens que foram cheios do Espírito Santo: Jerônimo Savonarola, John Wesley, Charles Finney, Moody. Foram homens que revolucionaram a sua época, porque eram homens cheios do Espírito Santo. E hoje ele procura pessoas também que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que busquem essa bênção e vivam essa bênção em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, domingo passado também nós falamos sobre, antes de Paulo falar sobre o fruto do Espírito, Paulo falou sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Agora eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, e se puder até com uma canetinha na mão, para você anotar. Irmãos, e eu gostaria que você entendesse que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, né? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por quê? São obras da carne, e nós devemos nos desviar das obras da carne. Irmãos, Paulo diz assim: porque as obras da carne, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí Paulo começa aí a listar as obras da carne. Ele fala sobre a prostituição. A primeira delas, as obras da carne são prostituição. O que é prostituição? São as imoralidades sexuais. Nós poderíamos aqui envolver todas elas. As imoralidades sexuais, obra da carne, prostituição. Irmãos, Paulo também fala sobre a impureza. Já falei domingo passado que impureza é o prazer em fazer aquilo que é sujo. É a pessoa ter prazer em fazer aquilo que é imundo. Então isso é impureza. Se é sujeira, eu estou fora. Se é imundo, não é da vontade de Deus, eu estou fora também, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo continua falando sobre a idolatria, versículo agora de número 20. Irmãos, o que é idolatria? Idolatria é a adoração àquilo que não é Deus. Então tudo aquilo que é adorado e não é Jesus, não é o Espírito Santo e não é Deus, é idolatria. Já falei sobre isso. Inclusive, irmãos, pessoas, elas podem ser idolatradas. A gente vê por aí quantos pregadores, quantas pregadoras, quantos missionários, quantas missionárias, muitas vezes são pessoas que são idolatradas. Tem até fãs, né? Tem até fãs, tem até grupo de fãs. Irmãos, isso é idolatria, é abominação diante dos olhos de Deus. Amém, irmãos?
Deus usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Idolatria, adorar coisas e adorar pessoas no lugar de Deus, isso se chama idolatria. Paulo também fala sobre a feitiçaria, são atividades demoníacas, tudo que é atividade demoníaca é feitiçaria. Paulo também fala sobre a inimizade, não precisa explicar, todo mundo sabe aqui o que é inimizade, né? Paulo também fala, irmão, sobre a lascívia. Domingo passado falamos sobre a lascívia. O que é na realidade lascívia? O que vem a ser é sensualidade sem regras, é despudor, é o desejo de provocar sensualismo nas outras pessoas. Por exemplo, através de atitudes, através de roupas, né? Aquela sainha curta, shortzinho curto, aquele decotezinho aparecendo os seios, irmãos, isso se chama lascívia. Está chamando a atenção das pessoas, está levando pessoas a pecarem, a fazerem aquilo que não é da vontade de Deus. Então, quando a gente fala lascívia, é sensualidade sem regras, é despudor, isso é lascívia. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos continuar, irmãos, vamos continuar. Eu não estou parando muito aqui, porque eu já falei muito domingo passado. Irmãos, Paulo fala também sobre a porfia, aqueles que praticam porfia. O que é na realidade porfia? É contenda com palavras, é briga usando palavras, isso se chama porfia. É pecado, é obra da carne. Emulações, irmãos, o que é o pecado da emulação? É o desejo de ser superior ao outro, isso é concorrência, é o pecado da emulação. Eu já falei domingo, né? Eu toco muito melhor do que o Jonas. Ainda não colocaram eu lá no lugar do Jonas, porque não me conhecem. Porque a partir do momento que eu mostrar o meu talento, o Jonas vai cair fora daquele teclado ali. Irmãos, isso é emulação. Eu prego muito melhor do que o pastor Josué. O dia que me derem oportunidade para eu pregar, o pastor Josué vai para o banco. Irmãos, isso é emulação, é a concorrência, é o desejo de ocupar o lugar do outro, é o desejo de ser superior ao outro, é o desejo de ser superior ao outro. Então, irmãos, nunca queira ser superior ao outro, viu? Nunca queira ser superior ao outro. Fica no seu lugarzinho mesmo, deixa Deus abençoar o outro, deixa Deus usar o outro. Vai chegar o dia que Deus também vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Amém, irmãos? Nunca queira ocupar o lugar do outro. Isso é pecado. Isso é pecado diante do nosso grande Deus. Emulações. Ira é pecado também. Peleja também é pecado. São brigas, rixas, contendas, rixas, né? Rixas, brigas, contendas. Então também é obra da carne. Deus não está no meio dessas coisas. Pelejas, dissensões, heresias. Irmãos, o que é heresia? É divisão. É divisão. É espírito de facção no meio do povo. Eu sou desse lado aqui. Eu sou daquele lado. O meu lado é melhor. O meu lado é melhor. Isso se chama facção. Isso se chama heresia. É pecado, é obra da carne. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia fala sobre inveja. Vamos agora para o versículo 21. Inveja. Irmãos, o que é inveja na realidade?
é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade do outro. É a pessoa sentir desgosto pela prosperidade do outro. É a pessoa ficar angustiada por causa da prosperidade na vida do outro. Irmãos, isso é inveja. Tem pessoas que ficam doentes de inveja, vai até para o hospital por causa da inveja. Irmãos, a inveja é uma coisa tão diabólica que chega a matar a pessoa. É obra da carne. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Homicídio, né? Homicídio. Jesus disse: não matarás. Não matarás. Aí Jesus disse assim: eu porém vos digo que quem se irar contra o irmão será réu de juízo. Então, irmãos, esse não matarás aqui é muito mais abrangente, viu? Às vezes a pessoa não mata com uma arma, mas a pessoa mata com palavras, com atitudes. Às vezes até na maneira de olhar, mata a pessoa que está do seu lado. Então os homicidas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala também sobre a bebedice. É o escravo da bebedeira, é o escravo do álcool, é a bebedice. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Fala também sobre glutonaria. Eu já falei domingo passado que quando Paulo escreveu aqui sobre a glutonaria, Paulo estava falando sobre uma festa, ou festas, né, que aconteciam lá na região, festas gregas e romanas, onde o que sobressaía era a comilança e a bebedeira. E depois da comilança e a bebedeira, vinha também as práticas de sexo entre as pessoas que estavam participando daquela festa. Então, quando Paulo fala aqui sobre a glutonaria, Paulo, ele está se referindo àquelas festas, aquelas orgias que aconteciam entre os gregos e os romanos. Muita bebedeira, muita comilança também, e depois sexo praticado entre os que estavam participando daquela festividade. Então, irmãos, Paulo termina dizendo isto aqui: os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, vamos tomar cuidado com a prostituição, vamos tomar cuidado com a impureza, vamos tomar cuidado com a lascívia, vamos tomar cuidado com a idolatria, com a feitiçaria, com as inimizades, com as porfias. Vamos tomar cuidado com as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias ou divisões, as invejas, o homicídio, bebedice, glutonaria, festas de orgias. Cuidado com essas coisas, porque as pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? E Deus, irmãos, Jesus, aliás, ele está voltando para buscar uma igreja imaculada, uma igreja sem ruga. Irmão, Jesus está voltando para buscar uma igreja santa. E eu gostaria de dizer para você, eu gostaria de dar uma notícia para você: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ai daqueles que estão despreparados para subir no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, todos os acontecimentos estão levando para isso. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Quem está preparado, dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Bem forte. Graças a Deus. Irmãos, agora, a partir do versículo 22, Paulo agora ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Se por um lado essas coisas não podem fazer parte da nossa vida, se por um lado as obras da carne devem ser deixadas de lado, Paulo agora fala sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que deve fazer parte da nossa vida, deve estar dentro de nós. Todo cristão
deve ter o fruto do Espírito na sua vida. Amém, irmãos? Todo cristão tem que viver o fruto do Espírito. Se nós queremos andar em Espírito, nós precisamos viver o fruto do Espírito. E o primeiro deles, Paulo cita aqui, é o amor. Repita comigo: amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Tem uma tradução aí que fala caridade, mas na realidade é amor. Inclusive outras traduções já foi colocada a palavra amor. Irmãos, não é à toa que Paulo colocou em primeiro lugar o amor como um dos frutos do Espírito na nossa vida. Por que se chama fruto do Espírito? Porque é algo que o Espírito Santo produz em nós. O homem, por si só, ele não consegue viver o fruto do Espírito. Irmãos, o fruto do Espírito é um privilégio daquele que tem Jesus no coração. É um privilégio daquele que entregou a sua vida para Jesus e agora é salvo e remido pelo sangue do Senhor. O fruto do Espírito não é para qualquer um, é só para a igreja de Jesus. E não é à toa que Paulo coloca aqui o amor em primeiro lugar. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 31, Paulo, irmãos, ele coloca o amor como caminho sobremodo excelente. Ou seja, é algo importante na vida daquele que serve a Deus. Irmãos queridos, uma outra coisa interessante aqui. Irmãos amados, o amor é um valor maravilhoso. É algo que Deus derrama no nosso coração. E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 12 ou 13, irmãos, ele fala assim que se houver amor, não precisa haver profecia, não precisa haver línguas, não precisa haver dons espirituais, porque o amor é a maior virtude que a igreja pode viver na sua existência. É por isso que Paulo diz que quando nós estivermos no céu, não vai ter profecia, não vai ter língua, não vai ter revelações. Sabe por quê? Ali só vai imperar o amor. É por isso que nós cantamos aquele corinho: onde há amor, os muros cairão. Onde há amor, tudo tem solução. Onde há amor, as barreiras cairão. Onde há amor. Então, querido, amor, nós precisamos amar uns aos outros da forma que Jesus nos amou, morrendo até, ou chegando ao ponto de morrer por nós, lá na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Irmãos, olha que amor maravilhoso, olha que amor espetacular. Você ama seu irmão? Você ama o seu irmão? Você ama ao seu irmão ao ponto de morrer por ele? Ao ponto de dar a vida por ele, como Jesus fez por nós? Ou será que o que existe no nosso coração é a inveja? Ou será que o que existe no nosso coração é a inimizade? Ou será que o que existe no nosso coração é a emulação, que agora vocês já sabem o que é? Irmãos, a igreja precisa viver o amor. Amém, irmãos? Esse é o primeiro fruto que Paulo coloca aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o fruto do Espírito chamado amor. Irmãos, o segundo fruto que Paulo fala aqui é o gozo. Tem uma outra tradução que fala alegria. Olha o que diz aqui Paulo: mas o fruto do Espírito é amor, vírgula, gozo ou alegria. É outro fruto do Espírito. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que o amor é uma alegria sobrenatural decorrente da presença de Deus. Isso é o amor.
o gozo ou a alegria. É uma alegria sobrenatural decorrente da presença de Deus nas nossas vidas. Não é aquela alegria passageira, muitas vezes ocasionada pela droga. Não é aquela alegria passageira, às vezes ocasionada pela bebida. A pessoa bebe, fica meio alegrinha, só que dali a pouco aquela alegria vai embora. Aí volta a tristeza, volta a angústia, volta o desânimo de novo. Quem já bebeu sabe disso, né? Na hora que bebe, pá, aquele negócio todo. Mas só que isso é momentâneo, é algo passageiro. Irmãos, quando Paulo fala sobre alegria, ele está falando sobre uma alegria sobrenatural decorrente da presença de Deus. É a consequência de uma experiência profunda e real na presença do Senhor. Irmãos, essa alegria aqui é algo inexplicável na presença do Senhor. Essa alegria, ela contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Alegria. Quem aqui é alegre? Levanta a mão. Tem essa alegria? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar. Se você ainda não tem essa alegria, você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque Ele tem essa bênção para você também. Irmãos, em terceiro lugar, para a gente não demorar, Paulo fala sobre a paz. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Irmãos, quando Paulo fala sobre a paz, ele está falando sobre aquela paz que Deus coloca no coração do verdadeiro servo dele. Irmãos, é um dos presentes que Jesus Cristo deu aos seus seguidores. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos, João 14, 27. Deixo-vos a paz, porque a minha paz vos dou. Por que Jesus falou, a minha paz vos dou? É porque a paz que o mundo dá, também é uma paz passageira. A paz que o mundo dá, também é uma paz momentânea. Agora, a paz que Jesus coloca como fruto do Espírito na nossa vida, é algo permanente, é algo maravilhoso. Irmãos, a paz que Jesus coloca no nosso coração, ela não depende de circunstâncias favoráveis, ela não depende de situações favoráveis. Por quê? Porque é uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, essa paz, ela sobrevive mesmo que haja tempestade, mesmo que haja problema, mesmo que hajam adversidades. Essa paz, ela continua existindo no nosso coração. Eu já contei aqui a experiência da menininha, mas eu vou contar de novo, não tem problema. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. A menininha que estava dentro daquela embarcação, eu lembrei agora, não estava no script aqui não. Irmãos, a menininha estava em alto mar dentro do navio. Dentro daquele navio existia muita gente dentro daquele navio. E o navio, ele ia navegando tranquilamente pelo mar. De repente, queridos, veio uma tempestade. Veio uma tempestade. E o mar começou a chacoalhar para cá, chacoalhar para lá. E a tempestade tomou conta do mar. Irmãos, e o navio pendia para cá, pendia para lá. E o céu se escureceu. E o vento soprando, soprando, soprando. Irmãos, e todos começaram a ficar desesperados dentro daquele navio. Se eu tivesse lá, eu teria ficado também naquela situação. Irmãos, e de repente, alguém que fazia parte da tripulação daquele navio, resolveu dar uma andada para ver se estava tudo normal dentro daquele navio, para dar uma olhada se estava tudo bem, se estava tudo sob controle, apesar da situação. Irmãos,
E aquele homem foi andando. Quando ele chegou na parte de baixo do navio, todo mundo desesperado, todo mundo se descabelando, todo mundo, alguns até falando palavrão, blasfemando contra Deus até, por causa da situação. Aí de repente, aquele homem chega na parte de baixo do navio. Tinha uma menininha, e aquela menininha estava deitada num colchão, dormindo tranquilamente, De repente, aquele homem chacoalha aquela menina, e ele pergunta assim: menina, acorda, nós todos estamos desesperados aqui, nós estamos todos aqui descabelando, e você está aí tranquila, dormindo, sossegada, menina. Ela disse assim: sabe por quê que eu estou dormindo tranquila, sossegada? Porque é o meu pai que está pilotando esse navio. É o meu pai, e eu confio nele, eu acredito nele, eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. Irmãos, essa paz aqui é essa paz que nós temos mesmo diante das tribulações, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante do vendaval. Nós temos essa paz, porque essa paz foi Jesus que colocou no nosso coração, e é Ele que é o comandante da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Ele. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É Ele que está no comando. É Ele que está no comando. Então, irmãos, essa paz que Paulo fala, ela não depende de circunstâncias. Irmãos, Paulo também fala sobre a longanimidade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. O que é longanimidade? A própria palavra diz longanimidade, longo ânimo, longanimidade, longo ânimo. É o ânimo longo, é o ânimo dobrado, é ser pacífico diante de situações, muitas vezes que se aparecem diante de nós, tentando nos tirar do sério. Isso se chama longanimidade. Irmãos, consiste em suportar a fragilidade e provocações dos outros. Irmãos, é longânimo quem é tardio para se irar, é paciente com o outro, pronto para perdoar, tolerante com aqueles que maltratam, conforme Romanos capítulo 12 e o versículo 14. Isso é longanimidade. Às vezes é difícil, né, Marcelo? Tolerar o irmão, mas eu tenho que tolerar. Às vezes é difícil perdoar, mas eu tenho que perdoar. Às vezes é difícil contar até 10 antes de dar uma resposta, mas eu tenho que contar até 10. Irmãos, isso se chama longanimidade. Existem pessoas que nos provocam. Quem aqui já foi provocado alguma vez? Levanta a mão. E o que você fez? Você foi longânimo ou você já pá e acabou com tudo de uma vez? Não. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ser longânimos. Não entendi, não ouvi. Nós temos que ser longânimos. O que é longanimidade? É o que é pessoa longânima? É aquela pessoa tardia para se irar. Todos querem que ela se ire, mas ela não se ira de jeito nenhum. Todos querem que ela dê uma resposta à altura, mas ela não dá aquela resposta à altura. Irmãos, todos querem que ela saia no tapa, mas ela não sai no tapa. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa longânima. Então, irmãos, é tardia para se irar, é paciente com o outro, é pronta para perdoar, é tolerante para com aqueles que maltratam. Por isso que é fruto. É por isso que eu disse agora há pouco, irmãos, que é só a igreja de Jesus que tem isso. É só o servo de Deus que tem isso. É só a serva de Deus que tem isso. O fruto do Espírito é só quem é de Deus que tem. Por quê?
Porque a pessoa que está lá fora, que não tem Jesus, ela não tem capacidade para ser assim. É por isso que tem muita morte, tem muito assassinato, tem muita coisa. Irmãos, é falta de longanimidade. Amém? Vamos continuar. O outro fruto do Espírito que Paulo fala aqui é a benignidade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Agora ele fala benignidade. O que é benignidade? Irmãos, é a atitude daquele que pensa nos interesses do outro, como faz com seus próprios interesses. Esse é o fruto do Espírito chamado benignidade. É a pessoa pensar no outro da mesma forma que pensa em si próprio. Será que nós pensamos nas pessoas da mesma forma que nós pensamos em nós? Será que nós desejamos para os outros a mesma coisa que nós desejamos para nós? Será que nós fazemos para os outros a mesma coisa que nós fazemos para nós? Irmãos, isso é benignidade. Não é qualquer um que tem, não. É só servo de Deus que tem. E olha lá, tem muito servo de Deus que não tem também não. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. É por isso que Paulo escreve aqui com todas as letras. É fruto do Espírito. É algo que Deus planta no nosso coração. Amém, irmãos? Benignidade. O outro fruto é a bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Irmãos, quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre a predisposição espontânea em servir o semelhante. É a predisposição espontânea para servir o semelhante. Isso é bondade. Você já viu essa expressão? Alguém dizer assim, como o Luiz Carlos é uma pessoa boa. Vocês já ouviram isso ou não? Como que o pastor Rodrigo é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa. Como que a irmã Joyce é uma pessoa boa, maravilhosa. Irmãos, o que é isso? É um fruto do Espírito. A pessoa ser bondosa para com os outros. Irmãos, é a ação boa em favor do próximo. E Cristo sempre nos deu o exemplo disso. Atos capítulo 10, versículo 38, fala sobre isso. Sobre a bondade. É fruto do Espírito. Amém, irmãos? Eu não vou perguntar aqui quem tem esse fruto, porque não sei, né? Mas você precisa sair a partir de hoje com esse fruto no seu coração. É a predisposição para servir aos outros, para ser bênção na vida dos outros. Isso é bondade. Aleluia. Irmãos queridos, já estamos partindo para o final. Paulo também fala sobre a fidelidade ou fé. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. A outra tradução fala fidelidade. Irmãos, a fidelidade é o cristão que cumpre cabalmente a missão que Deus designou para ele. Então a pessoa é fiel. Ele cumpre com alegria, ele cumpre com disposição, ele cumpre com obediência aquilo que Deus colocou na mão dele para ele fazer. Isso é fidelidade. Por exemplo, quando nós vemos lá na parábola dos talentos, a um Deus deu 5 talentos, e aquele lá multiplicou e foi fiel, e multiplicou o talento. Para outro Jesus deu 2 talentos, ele foi lá e multiplicou também os 2 talentos. Mas existe aquele que recebeu 1 talento e não multiplicou. O que aconteceu com ele? Foi lançado para as trevas exteriores, onde haverá morte e ranger de dentes. Então, irmãos, fidelidade é eu trabalhar sendo fiel, cumprindo realmente aquilo que Deus quer que eu faça na vida dele. E o penúltimo fruto do Espírito é a mansidão. Mansidão.
Olha o que diz: bondade, fé, mansidão. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí se ele é manso. Pergunta se é manso, irmão. Tem muitos que responderam assim, né? Tem muitos que responderam, não foi, não é nada disso, né? Então, mansidão, mansidão. Irmãos, no sentido bíblico, é o contrário de ira. Mansidão é o contrário de ira. É a pessoa mansa. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz o quê? Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Quantas irmãs aí estão dizendo, puxa, meu marido podia bem ter esse fruto do Espírito aí? Quantos esposos estão dizendo, puxa, minha esposa deveria ter esse fruto aí, né? Né, Cláudio? Da mansidão. Mansidão. Irmão, quantas pessoas iradas, iracundas. Você não pode falar A que a pessoa fala B. Você não pode falar B que a pessoa fala C, né? Você não pode nem olhar para a pessoa que a pessoa já parte para cima. Às vezes você não está nem olhando nela, está olhando outro objeto que está do lado de lá. Pessoas iradas, iracundas, pessoas bravas, pessoas que têm ódio no coração. Quantos maridos assim, irmãos, que a esposa não pode falar nada que o marido já parte para a briga, e vice-versa. Então, queridos, a mansidão, os mansos irão morar no céu. Jesus convida a humanidade a aproximar dele para receber descanso, porque ele é manso. Irmãos, mansidão é o contrário de arrogância, de violência. É a mansidão. E vamos agora terminar. Paulo agora termina falando sobre a temperança. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Tem algumas traduções aí que falam domínio próprio. Irmãos, não é à toa que Paulo colocou o domínio próprio em último lugar, como sendo o último fruto do Espírito. Irmãos, Paulo colocou essa virtude por último na lista, porque é a última espadada dada nos frutos da carne. Por que domínio próprio? É a pessoa se autodominar, é a pessoa ter controle. A pessoa que tem domínio próprio, que tem autocontrole, ela jamais vai ter aqueles outros frutos, aquelas outras obras da carne que os versículos anteriores falaram. Domínio próprio, o que é? É você saber se controlar. Isso aqui vai fazer bem para mim? Não, então eu não quero. Aquilo outro ali vai fazer bem para a minha vida espiritual? Não, então eu também não quero. Isso é domínio próprio. Trair a minha esposa vai fazer bem para a minha família? Não, então eu não traio, porque eu sou um servo de Deus. Passa em frente a um boteco, tá ali muitos amigos bebendo pinga, cerveja ali no boteco, e a pessoa já frequentou aquele lugar. Aí ele vai passando na frente, parece que ele de repente pensa em entrar, mas algo dentro dele fala: não entra não, porque você é servo de Deus. E ele não entra, porque aquilo ali não serve mais para ele. Irmãos, isso se chama domínio próprio. Então, quando Paulo fala sobre a temperança, é o domínio próprio. É dizer não às oferendas da carne. É dizer não às oferendas do mundo. Irmãos, é dizer não para que nós continuemos sendo uma bênção na presença do nosso grande Deus. Quantas pessoas que não tiveram o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, não tiveram isso e hoje estão lá no mundo, estão desviados da presença de Deus. Então, irmãos, você é um verdadeiro cristão?
tenha o domínio próprio dentro do seu coração. Amém? Peça para que esse domínio próprio continue aceso dentro do seu coração, para que você continue firme na presença de Deus, sempre dizendo não às oferendas da carne, sempre dizendo não às oferendas do mundo, e você então vai continuar sendo uma bênção na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E assim então nós estamos terminando essa série de mensagens sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos deixar que o fruto do Espírito reine no nosso coração.